E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aí pessoal, esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou trazer e vou colocar dentro de uma playlist onde eu pretendo focar mais no uso do processador. E por que eu quero fazer isso galera? Porque assim, quando você compra um computador, quando você compra um processador, a primeira coisa que você quer saber dele é qual o desempenho, qual será o aquecimento dele, se ele é um processador que esquenta muito, se ele vai ser aí mais adequado para jogos ou para algumas aplicações mais pesadas, como escolher o processador em questão de núcleos, em questão de threads ou em questão de clock, enfim. Então pessoal, existem vários programas que permitem que a gente faça alguns tipos de testes de estresse no nosso processador, a fim de você saber qual que é o mais indicado, qual que tem o melhor tipo de desenvolvimento para aquela aplicação que você pretende usar no seu PC. Então pessoal, pode ser que esses vídeos fiquem um pouquinho com termos mais técnicos, mas a minha intenção aqui é de esclarecer para vocês como que você deve escolher um processador e quais são os programas que você poderá utilizar para estressar ele e verificar até quanto que ele pode aguentar. E esse tipo de estresse, ele vai te trazer alguns parâmetros a fim de mostrar para você se aquele processador é mais adequado para a aplicação que você vai usar. Como já é de costume, galera, aqui no meu canal, quando eu compro aí algum processador, algum kit, né, a maioria deles que eu trago lá do AliExpress, eu sempre estou testando em alguns programas que muita gente testa, até inclusive no YouTube, para a gente saber se o processador está esquentando através de programas. Porque uma coisa é você testar através desses softwares e outra coisa é você testar através de um termômetro, de alguma coisa externa para verificar qual que é a temperatura lá do setor de VRM, o consumo de energia, enfim. Mas o foco aqui é a gente fazer testes através de programas, porque nem todo mundo tem um termômetro, nem todo mundo vai deixar o computador aberto e vai ter algum tipo de instrumentação para poder fazer análise mais técnica na questão de temperatura desses caras. E nesse vídeo eu vou iniciar através de um programa que já é bastante conhecido, porém é importante que a gente entenda alguns fatores mais técnicos aí do teste que será feito nesse programa, beleza? Então galera, se você já gostou desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like que isso ajuda muito aqui o canal. Compartilha com a galera que vocês conhecem aí, que gostam de hardware, que gosta desse tipo de assunto, para que o YouTube também entenda que esse conteúdo ele é relevante e que ele possa sugerir para mais pessoas aqui dentro da plataforma. Então eu conto muito aí com o seu like, porque esses tipos de vídeo ele requer que eu faça bastante estudo para trazer um bom conteúdo para vocês, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra para o nosso grupo de discussões aqui do Telegram e também o grupo de ofertas que todos os links seguem na descrição. Então galera, segura na cadeira aí que depois da vinheta vamos destrinchar e tentar entender esse primeiro programa que eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui já na tela, tá? Eu tenho dois programas abertos e o principal programa que nós vamos testar é esse daqui, que é o AIDA 64 Extreme, que é um programa que é bastante conhecido. Eu sempre estou trazendo aqui no canal os testes através dele quando a gente adquire um novo equipamento, seja um kit completo, ou seja somente um processador, ou uma placa de vídeo, enfim. Ele é um programa bem completo que além de trazer várias informações sobre o seu hardware, ainda ele permite que você faça alguns testes. E esse outro programa aqui é um programa para você fazer um monitoramento, que é o chamado HW Monitor. Também tem o HW Info e também tem outros programas. Mas eu optei em escolher por esse programa porque ele é bem completo. Mas lembrando que algumas coisas mostradas aqui dentro desse programa, tá, pode não bater com a realidade do seu componente. E por quê? Porque aquele componente que será testado, nem sempre ele tem ali os sensores para que esse programa consiga fazer a leitura, ou pode até mesmo ocorrer algum tipo de bug. Tá, mas aí pode ser por diversos motivos. Mas o que a gente precisa ver principalmente aqui nesse programa
vai ser a temperatura. É isso que eu quero focar nesses vídeos aqui para vocês do processador, tá? Então vai ser visto a temperatura, basicamente o consumo dele de energia e, é claro, algumas informações técnicas, o que está acontecendo naquele momento de estresse, tá bom? Bom, o programa AIDA 64 é um programa que você pode baixar gratuitamente na internet. Ele tem a versão paga também, que é a versão que dispõe de mais recursos, porém para esses testes a versão trial, ou a versão aqui que a gente chama de testes, né? Ela já vai suprir a nossa necessidade. E é importante, pessoal, que você sempre esteja monitorando, independente de você estressar o seu processador, é importante que você sempre esteja monitorando de tempo em tempo, porque aí você vai perceber a hora que você tem que verificar se aquele seu processador, aquele seu componente, pode ser a placa de vídeo, pode ser um SSD, um HD, né? Você tem programas que vão te dar parâmetros para que você saiba se está na hora de você fazer algum tipo de manutenção preventiva ou até mesmo trocar aquele componente e não esperar queimar. O que muita gente faz, que acaba usando aí por tempo indeterminado, não faz nenhuma monitoração e nenhum tipo de manutenção preventiva. Então, como eu sempre digo, se você não faz a preventiva, você vai fazer a manutenção corretiva, que é aí no caso você já ter que trocar aquele componente, onde possivelmente sairá até mesmo mais caro. Então faça sempre essa monitoração que o seu hardware agradece. Então aqui, pessoal, no HW Monitor, tá? A gente tem aqui várias métricas, tá? De vários componentes do computador. Então, se você quiser minimizar as informações e focar somente naquele componente, por exemplo, aqui eu tenho algumas métricas da minha placa-mãe. Eu não vou usar isso aqui nesse momento, tá? Não é o foco do vídeo. Então eu posso aqui, ó, clicar nesse menos para poder fechar essa abinha aqui da minha X99 F8. O que vai me interessar agora, pessoal, que muita gente sabe que acompanha meu canal, sabe que eu uso aqui um E5 2666V3, que é um processador que tem um TDP máximo de até 135 watts. Ele possui 10 núcleos e 20 threads. Então ele é um processador que a gente fala que ele é meio esquentadinho, mas ele tem que ter um suporte que é a própria placa-mãe. O setor de VRM ali precisa ter uma condição energética para poder alimentar esse processador. Por isso que quando você compra qualquer processador, ou até mesmo esse daqui, o 2666, você tem sempre que combinar com uma boa placa-mãe que tenha um setor de VRM que vá conseguir suprir a necessidade energética desse cara. Porque toda aquela energia que é perdida, ela é transformada em calor. E ali, às vezes, aquela dissipação que você tem na sua placa-mãe, seja ela passiva ou ativa, pode não dar conta do recado. Então, para cada processador, existe uma placa-mãe mais adequada para ele. Então, o que vai nos importar aqui, ó, eu vou deixar somente essa abinha. As demais aqui abaixo, ó, tá, eu vou fechando. Por exemplo, até aqui, ó, refere-se ao processador. Daqui para baixo eu não vou precisar, então eu posso ir fechando todas essas daqui, ó. Então, eu vou fechar. Para não ficar confuso aí, a gente se ater somente ao processador. Então veja que aqui embaixo está tudo fechado e o que sobrou na tela é o que refere-se ao processador, tá bom? Então nesse momento, pessoal, a gente pode verificar aqui nas temperaturas que ele está agora em 38, 39 graus. É o que a gente chama em estado de idle, ou seja, um estado parado. Mas devo ressaltar aqui que ele não está totalmente parado, porque eu estou usando um programa de gravação. Tanto é que se eu abrir aqui o meu gerenciador aqui de tarefas, ó, colocar aqui na aba desempenho e colocar aqui em CPU, a gente pode ver que ele está tendo uma utilização agora de 10%. Se ele tivesse completamente em idle, ele estaria ali por volta de 2, 3%, executando apenas os processos do sistema operacional e nada mais, tá? Então devemos levar isso aqui em consideração, tá? Fora outras métricas aqui de velocidade, que seria o clock do processador. O meu aqui está com o Lock Turbo Boost, né? Ele me possibilita que eu faça isso, então foi feito na minha placa-mãe. Então qualquer processador Xeon que eu coloque da linha V3 na minha F8, ele já vai habilitar automaticamente o Turbo Boost. Então voltando aqui para essa janela, pessoal, o programa agora AIDA 64. Então nós vamos começar aqui fazendo um teste de estresse e vamos ver quais as diferenças desses testes e quais temperaturas que cada teste vai nos mostrar aqui no HW Monitor, ok? Bom, então aqui no programa do AIDA 64, para você começar a fazer um teste aqui no seu processador, você vai vir aqui em ferramentas, na parte superior, e vai clicar em teste de estabilidade do sistema.
Muitas vezes eu faço aqui no canal, só que eu já vou direto ao ponto. Nesses vídeos, como eu disse, eu quero focar nessas informações e ensinar vocês como usar adequadamente esses programas e entender as métricas que eles podem passar para a gente. Então eu vou clicar aqui em teste de estabilidade do sistema, onde ele vai ter este gráfico aqui para a gente, que está totalmente parado. E aqui, pessoal, o que é mais importante agora que eu quero mostrar para vocês, tá? Veja que ele vem marcado algumas opções, mas o foco dessa nossa série é processador. Então aqui, ó, não quero fazer um stress na minha memória, então vou desmarcar também aqui o stress cache, e o que vai sobrar aqui que é referente ao nosso processador é o stress de CPU e o stress de FPU. Nós já vamos entrar em detalhes aqui o que é esse FPU, ok? Então eu vou desmarcar o FPU, vou deixar somente o stress de CPU. Então ficando aqui somente o stress de CPU, nós vamos ter um tipo de resultado aqui na temperatura e depois no FPU nós podemos ter um outro resultado. Então de repente o cara às vezes quer maquiar, né, vamos dizer entre aspas aí, a temperatura do processador. Ele pode muito bem facilmente marcar somente o stress de CPU, ter um resultado, né, mais favorável, ele de repente vai mostrar para alguém, ou que ele pretende vender aquele processador, alegando que ele está numa temperatura legal, mas de fato ele só vai saber isso se ele fizer outros testes, como é o FPU, e até mesmo usando outros programas. Então você não deve ficar ali preso somente ao resultado de um programa. E como eu disse, aqui vai ser uma série de programas, eu vou trazer um programa por vídeo para mostrar para vocês, de repente, qual que é o programa que traz uma efetividade melhor, um resultado melhor com os testes de estresse que a gente vai fazer no processador, no caso aqui, que é o 2666V3. E é um processador legal para fazer o teste, porque ele tem um consumo alto de energia, né, 135 watts. Diferente de você fazer, por exemplo, no Ryzen 5600, né, vamos pegar aí da linha AMD, que ele tem ali um máximo de 65 watts, né? Então ele vai requerer muito menos aí poder de placa-mãe, ao contrário desses íons aqui que são processadores de servidores que requerem um consumo maior do que uns Ryzen ou qualquer outro da Intel que exija menos da sua placa-mãe. Então vamos lá, galera. Marcado aqui então o stress CPU, então estamos agora a 38 graus, tá? Eu vou deixar aqui, pessoal, pelo menos 5 minutos, que já vai ser o suficiente para a gente ter um parâmetro, tá, de qual vai ser a temperatura somente marcando a opção Stress CPU. Eu sei, galera, que às vezes o vídeo pode ficar um pouco maçante, mas esse vídeo, como eu quero mostrar para vocês aqui, vai ser um vídeo mais instrutivo. Para você que está estudando informática, pode ser que te abra a mente aí para muitas coisas nessa questão. Então por isso que de repente pode ficar um pouco cansativo, sim, mas é importante que você veja o vídeo do começo ao fim e também digo que você assista toda essa série. Eu ainda não sei quantos vídeos eu vou fazer aqui de estresse de CPU e mostrando os detalhes para vocês, tá? Eu vou resolvendo aí no dia a dia, mas enfim. Vamos fazer o teste aqui, eu vou dar um Start aqui embaixo, aonde ele vai ficar colocando o processador em 100%, vou esperar pelo menos 5 minutos e depois eu volto para a gente iniciar um novo teste, beleza? Então vamos nessa. Então aqui, pessoal, ó, já dei o Start, tá? Já foi iniciado. Aqui nós temos um gráfico, ó, do lado direito, onde ele nos mostra que o processador está sendo usado em 100%. Então lembrando que esse processador ele tem 10 núcleos e 20 threads. Uma questão importante que a gente tem que avaliar enquanto ele está em teste é se aqui nós vamos ter uma coisa chamada CPU throttling, como está escrito aqui, ó. O que seria isso, pessoal? Quando o processador ele começa a aquecer demais, automaticamente, né, por uma questão de segurança dele próprio, ele vai começar a diminuir a frequência dele, né, tentando estabilizar para que isso não venha a queimar ou até mesmo que o computador venha a desligar, que é um sistema de segurança. Então, se ele atingir temperaturas muito altas, ele vai tentar baixar a frequência, vai mostrar aqui no gráfico que ele passou lá de uma determinada temperatura, o que já é prejudicial para ele, tá? De acordo com o que o fabricante vai dizer para você. Então, cada fabricante de cada processador vai te falar, olha, esse processador aqui, o ideal, o máximo que ele pode chegar dentro do seu TDP é de, por exemplo, 80 graus, 90 graus, 95 graus, vai depender do fabricante. Todos eles terão um limite, e se ultrapassar esse limite, claro que isso é chamado de throttling, que aí ele vai ter que reduzir alguma carga dele, ele vai reduzir a frequência dele, para que ele consiga então manter uma estabilidade, porque se isso não for feito, como eu disse, o seu PC pode desligar ou até mesmo queimar algum componente do seu computador que está superaquecendo,
principalmente o setor ali do VRM, onde fica alguns capacitores, indutores, alguns MOSFETs de alta, de baixa, tudo isso está relacionado ali à tensão de entrada, né, que vem da linha de 12 volts da sua placa-mãe, que vai alimentar esse seu processador. Então é um conjunto de coisas, tá, galera? Então vamos lá, ó. Então aqui ele está em teste já há algum tempinho, aqui ó, 2 minutos, mas eu vou dar um pause aqui. Quando ele passar de 5, eu volto aqui para mostrar para vocês, beleza? Então já vai deixando aquele like aí, segura na cadeira que eu já volto. Bom, pessoal, então aqui ó, a gente já chegou ao final do primeiro teste, tá? Aqui a gente pode ver que atualmente ele está em 55 graus, teve uma mínima de 35 e uma máxima de 56 graus. E olha que interessante aqui, pessoal, o consumo máximo, né, que ele chegou, ele foi em 86 watts, dentro do seu TDP, que é de 135 watts. Agora ele está operando ali a 86. Então nesse tipo de carga, nesse tipo de estresse do processador, somente aqui do CPU, que é algo um pouquinho mais suave, que remete mais ao cotidiano aí, né, do dia a dia da galera que usa computador para fazer algumas ações mais básicas. Então a gente vê aqui que ele está agora, ó, chegando agora a 57 graus, mas ele tende a estabilizar mais ou menos nessa temperatura aqui, não passando aí com certeza de 60 graus. Então, pessoal, esse é o primeiro teste aqui pelo estresse CPU, e agora sim nós vamos passar para outro tipo de estresse, como eu disse, que é o mais pesado, que é o FPU, e aí eu vou passar detalhes mais técnicos, ensinar vocês o que é esse FPU, e vamos ver a qual temperatura que vai chegar e também o consumo do processador, tá bom? Então, galera, aqui ó, já marcado então o estresse FPU, aqui eu já resetei o programa do HW Monitor. Então aqui pode ver que agora está em 41 graus. Vamos verificar agora a que temperatura que vai chegar. Então anteriormente no CPU chegou a 55 graus, a máxima. E vamos ver agora aqui no FPU. Então, pessoal, vamos entender agora o que é exatamente esse FPU. Primeiramente, pela sigla, traduzida já para o português, significa unidade de ponto flutuante, que tem a ver com cálculos matemáticos, ok? Então nada mais é, galera, do que uma unidade lógica dedicada que executa cálculos em números de pontos flutuantes. Esses cálculos, pessoal, referem-se a, por exemplo, adição, subtração, multiplicação, raiz quadrada, trigonometria, entre outros tipos de cálculos bastante complexos e que vão forçar muito mais o seu processamento. Ele também pode ser chamado de coprocessador, que ele manipula esses números mais rápido que o próprio circuito básico do CPU, ou seja, do processador. Agora, algo que a gente deve ressaltar aqui muito importante com relação ao FPU, que isso daí, pessoal, não é uma implementação tão fácil de se fazer em questão de hardware, e por isso que muitos processadores, principalmente os mais modernos, isso daí ele é executado dentro do CPU através de microcódigos ou microprogramas que vão fazer uma emulação desse FPU. Então não necessariamente ele está implementado como hardware dentro do processador. Ele é executado através de microprogramas dentro do processador. E quando é feito dessa forma, através de uma emulação via software, é claro que aí o processador ele fica menos eficiente. O lado negativo, galera, do próprio processador ter que simular, ter que emular, vamos dizer, né, via software, o trabalho do FPU, é que assim, ele vai ter que parar de fazer o que está fazendo para poder fazer todos esses cálculos matemáticos que são muito bem complexos, e aí com isso ele vai acabar de deixar fazendo o que ele deveria estar fazendo, mas teve que parar para fazer esses outros cálculos. Então isso acaba deixando o seu processador um pouco mais lento, porque ele está emulando o trabalho do FPU, tá? Então, como eu disse, essa implementação de hardware dentro do processador pode ficar um pouco mais difícil, então por isso que ele é passado aí através de programas para que façam essas execuções. Então basicamente, pessoal, o FPU ele é responsável pelo processamento científico e de engenharia. Aí vocês podem me perguntar, mas em que situação então que o processador vai executar esses cálculos que seria o FPU, né? Onde que isso é aplicado no dia a dia? Ele vai ser aplicado principalmente quando ele tiver que gerar imagens tridimensionais, o que a gente chama de imagem 3D. Então, se você trabalha com alguma aplicação que você vai ter que gerar e renderizar imagens 3D, modelagem 3D, é aí onde entra o FPU, que ele vai ter que executar cálculos muito complexos
para poder mostrar para vocês um resultado final de uma imagem 3D. E onde também a gente encontra todas essas imagens tridimensionais são em jogos. Então por isso, pessoal, que em alguns jogos mais modernos, é claro, que trabalham com imagens 3D, o FPU sempre estará presente ali, fazendo o cálculo necessário para poder apresentar para a gente na tela essas imagens 3D. Então, pessoal, a gente vai verificar que o FPU ele é muito importante, mas não que necessariamente você vai usar isso o tempo todo enquanto você usa o computador, porque nem sempre você vai estar ali usando esses cálculos complexos. Então por isso que quando isso é executado, a tendência da temperatura do seu processador é aumentar e também o consumo de energia. É natural que isso aconteça, porque vai forçar mais aí do seu processador. Então, resumidamente, a gente pode dizer que o FPU ele faz cálculos matemáticos muito mais complexos. Então, entendido isso, vamos adiante. Então, vou dar um start aqui, vou aguardar aí pelo menos 5 minutos também. Vamos ver se não vai dar nenhum CPU throttling e aqui temperatura que ele vai chegar, tá bom? Então deixa aquele like e vamos esperar mais um pouquinho. Então aqui, galera, ó, passados 5 minutos e olha agora a baita diferença que deu, galera, ó. A máxima, tá? Ele tá em execução ainda, ó. A máxima 73 graus, o meu processador chegou. Lembrando que hoje o dia também está quente. Eu estou usando um gabinete Rockstar 2, para quem acompanha meu canal sabe desse gabinete. Ele é bem grande, espaçoso, ele é um mid tower, só que é um mid tower aí um pouco maior do que o normal, tá? Eu tenho 4 fãs internamente e uso um air cooler Gamax 400 da Deepcool, que é um ótimo air cooler, tá, pessoal? E não faz muito tempo que eu troquei a pasta térmica, aqui mesmo no canal até eu uso uma HY510, que é uma pasta térmica ok, não é das mais caras, das melhores, mas ainda consegue me atender. Então, pessoal, olha que interessante que aqui, ó, ele está nesse momento no consumo máximo, olha aqui, ó, quase 135 watts. Tá? E ele teve um pico que ultrapassou, ó, chegou a 145 watts de consumo, então ele acabou ultrapassando, mas nem por isso, tá, houve algum tipo de CPU throttling. Ele não precisou em nenhum momento baixar a frequência para poder aí, né, tentar se estabilizar. Veja que, ó, ele está em execução ainda, ele se estabilizou em 73 graus, mas olha a diferença, pessoal, como a gente vê que o FPU ele está simulando aqui cálculos matemáticos muito complexos, de forma que o CPU esteja em estresse máximo. Que a gente fala então que não é uma coisa real do dia a dia, né? Em algumas situações dentro dos jogos você vai chegar nisso, mas não o tempo todo. Até mesmo quando você estiver renderizando alguma coisa, você pode atingir um pico máximo. E aí sim é a hora de você fazer aí um investimento, principalmente em air cooler, fazer uma curva de fan. Se você tiver algum arrefecimento que você possa melhorar dentro do seu computador, faça, mas não que isso vai implicar em grandes problemas, porque você não vai usar isso aqui o tempo todo, 24 horas por dia. Ninguém vai usar um estresse tão poderoso como o FPU o tempo todo na sua máquina. Então, para quem joga, apesar de estar usando aqui o FPU em algumas situações, não vai ficar num consumo máximo o tempo todo. Aqui ele está sim o tempo todo em 100%, como vocês podem acompanhar. Inclusive, eu vou dar um stop, né, que ficou mais de 7 minutos aí, que já deu para a gente ver que o teste de FPU ele é muito mais poderoso do que você deixar o de CPU. Então, de repente, tem muito cara, como eu disse aí, que para vender aquele processador, vai tirar um print aqui do estresse de CPU, que chegou a 55 graus e tá ok, né? Então, seria muito mais fácil o cara vender por 55 graus, ali que chegou num teste de estresse, do que 74 que o meu chegou aqui, certo? Mas, pessoal, o foco desse vídeo é mostrar para vocês algumas informações mais técnicas, tá? Eu acredito que eu devo ter esclarecido algumas coisas e também mostrar para vocês aí alguns programas, tá? Esse daqui, o nosso primeiro vídeo, foi o AIDA 64 que eu usei juntamente com a HW Monitor, que é para justamente monitorar as temperaturas, o consumo. Pode ver que agora ele baixou aqui para 35 watts, então aqui ele está num consumo já bem mais bacana, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série, tá? Acompanhem, se inscrevam aqui no canal, que no próximo vídeo, né, que eu for fazer desta série, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, usando o HW Monitor, porém usando um outro programa.
Porque todo mundo aí, a maioria das pessoas usam o AIDA 64, que já é sim um bom programa. Mas vale a pena você conhecer outros programas. Quem sabe aí eu traga programas que são até mais completos na hora de mostrar as métricas para vocês. Então fiquem ligados, tá? Se inscrevam mesmo no canal, compartilhem, deixa aquele like, que isso aí fortalece aqui o canal para que seja sugerido pela plataforma aí no YouTube, né? Para ele me indicar para outras pessoas que ainda não conhecem o canal, tá bom, pessoal? Então, desculpem que o vídeo ficou um pouco mais longo, mas é um vídeo mais técnico, que tem mais informações, que eu achei interessante trazer, principalmente para aquela galera que gosta de informática e está estudando sobre o assunto. Então, vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!